Olá, muito bom dia. O Carmen Flores com você de hoje está no ar e a gente vai falar hoje de um serviço de utilidade pública, porque muitas pessoas, né, Rose, têm dificuldades de audição e o pior, não querem aceitar que estão com essa dificuldade. Muitas vezes não se dão conta disso também, não é, verdade, Carmen? É verdade. Quando começa alguém diz assim, mas por que essa televisão tão alta? Ou a gente começa a falar mais alto e mais alto, né? É verdade, mas para isso... O fonoaudiólogo Leandro Santana vem esclarecer e tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, Carmen. Bom dia, Rose. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo hoje, né, para nos dar essas informações tão necessárias hoje. Muito obrigado. E falar dessa empresa também, né? Audição Aparelhos Auditivos, Leandro. Uma empresa familiar. Familiar. É uma empresa que está constituída no centro de Porto Alegre, na Rua dos Andradas. É uma empresa familiar que está há 13 anos no mercado, né? É uma empresa que nós fundamos, o meu pai, meus irmãos, e estamos muito felizes, né, por completar esses 13 anos aí, realizando o sonho e muitas vezes satisfazendo muitos clientes, né? Nós temos hoje mais de 13 mil clientes protetizados. Ai, que maravilha! 13 eu digo que é o número da sorte, né? Porque 13 é um número interessante, né? Número interessante. 13 anos, 13 anos de história. 13 anos de história. Realmente, e fazendo um trabalho que é uma prestação de serviço, né, hoje, né, Leandro? Exatamente. Quando nós abrimos a empresa, até ainda não era fonoaudiólogo, mas com o tempo eu fui me apaixonando pela profissão, fui gostando cada vez mais. Entrei na faculdade, nós estudamos outras áreas, né, não só da audiologia, mas também da linguagem, mas sempre dentro da audiologia que eu fui focado. Mas essa profissão é muito bonita, né, dessa área da saúde. E então, conforme o tempo, eu me tornei fonoaudiólogo, fui me especializando cada vez mais nessa área de adaptação de aparelhos auditivos, que é uma grande satisfação ajudar muitas pessoas, né, nessa relação de qualidade de vida, né? Com certeza. Leandro, para quem está nos assistindo, está com alguma dificuldade, como é que a gente pode perceber que a audição está falhando? Que a gente está perdendo a audição? Bom, quem percebe muitas vezes são os familiares, né? O familiar vai perceber que está repetindo para fazer uma pergunta, um comentário, ou uma pessoa idosa, por exemplo, muitas vezes ela se exclui socialmente, né? A exclusão social. Fica com vergonha de ir em aniversários, festas, porque não consegue entender mais as conversas, até mesmo as questões do trabalho. Então, quem percebe muitas vezes são os familiares, por essa questão de exclusão social, ou porque o volume da televisão está muito alto. Então, quem percebe são os familiares muitas vezes, né? E a própria pessoa também ela vai percebendo, né, que tem uma dificuldade ali. Você disse essa exclusão social. Isso aí é bem verdadeiro mesmo. Isso pode trazer a depressão, né? Pode trazer a depressão. Esse isolamento pode trazer a depressão. A pessoa vai ficando no isolamento, traz uma segunda doença, uma terceira, e assim começa a acontecer uma doença após a outra, né? Exatamente. Então, o aparelho auditivo ele ajuda nessa questão da qualidade de vida. Para quem tem essa perda auditiva, está se excluindo, mas depois, com o uso do aparelho auditivo, vai voltando a esse mundo social, né? E a questões de lazer, para ir ao teatro, cinema, escutar a sua música de uma maneira mais tranquila. Então, o aparelho auditivo facilita e ajuda a voltar a esse convívio normalmente. Exatamente. E os aparelhos hoje, né, Leandro, a gente estava nos mostrando hoje, são tão modernos, né, e tão pequenos e tão fantásticos de usar, né? Esse, por exemplo, né, Leandro, ele é minúsculo, ele é muito pequeno, né? Bem discreto. Discreto, que qualquer pessoa pode usar é imperceptível praticamente, né? Exatamente. Discreto, pequeno e potente, né? Hoje em dia... Isso é o mais importante. Exatamente, porque para quem tem uma perda leve, ele funciona tranquilamente, moderada, severa. Então, até perda severa, ele vai comportar, né, essa necessidade.
né, exceto as perdas profundas, ele vai precisar de um aparelho um pouco maior. Mas a maioria das perdas auditivas pode ser resolvida hoje com um aparelho mais discreto, menor, e que tem uma tecnologia muito avançada, né, daquela questão de adaptação nos ambientes. Você falou quando não é uma perda muito profunda. Isso quer dizer que quando a pessoa começa a perder a audição, quanto mais cedo ela for, melhor? Ótimo ponto, Carmen. Quanto mais cedo a pessoa fizer o diagnóstico de que tem uma perda auditiva, é melhor. Ele é controlável? A perda auditiva, ela não é controlável. Não é controlável. Não, ela tem que ter um acompanhamento para ver qual é o nível que a pessoa está, qual é a causa. Então, até tem aquele trabalho conjunto do otorrino com o fonoaudiólogo, né? O aparelho auditivo, ele dá um estímulo, de certo modo, para a pessoa ouvir melhor, ter um processamento auditivo, uma discriminação auditiva melhor. Então, ele facilita, né? O aparelho auditivo, ele não cura, mas ele ajuda a pessoa a escutar melhor. Esse é um fator interessante. Sim, mas digamos que ela comece a perder a audição cedo e se for se tratar cedo, ela não melhora essa audição. Ela não tem, quando começa a perder, ela não tem um recurso de melhora. Ela não tem volta. Isso. Algumas vezes fica estagnada, algumas vezes pode ir piorando, né? Mas pode estagnar. Mas o interessante do uso do aparelho auditivo é que quanto antes ela usar, mais rápido ela vai se adaptar. Algumas pessoas têm uma perda auditiva e vai deixando, passa 5 anos e ainda não usa o aparelho auditivo. Então, quando percebe que tem a perda auditiva e começa a usar o aparelho auditivo o quanto antes, isso é melhor, porque a adaptação vai ser mais fácil. Sem contar na qualidade de vida, né? Que durante esse tempo que ela vai esperando, né? Com certeza não é a mesma. Exatamente. A qualidade de vida nessa questão é fundamental. Ainda mais hoje em dia, né? Que tem a questão da tecnologia. Muitas vezes as pessoas reclamavam que usavam um aparelho auditivo, mas em questões de ruído não se sentiam satisfeitas. Hoje em dia, aparelho auditivo todos são digitais, tem os mais básicos que são regulados manualmente e tem os mais avançados que são regulados pelo computador. Esses regulados pelo computador apresentam várias características que antes não tinham, como a adaptação de cada ambiente. Se tiver muito ruído, o aparelho auditivo ele vai filtrar esse ruído que está atrapalhando para captar melhor a voz da pessoa. Eles estão mais resistentes, esses aparelhos também. Tem uma questão aqui até interessante do controle remoto. O controle remoto, algumas pessoas usam para saber como é que está o nível de bateria, que programa ele está, no programa 1 ou programa 2, por exemplo. O que é o programa 1, programa 2? Nós podemos adaptar o aparelho conforme o ambiente. Então, o programa 1 é para um ambiente silencioso, por exemplo, e o 2 para um ambiente ruidoso. Nossa, que maravilha! Silencioso e ruidoso. E depois também tem alguns aparelhos mais avançados, que é o personalizado, que a pessoa vai escolher como quer ouvir em determinado ambiente. Que bárbaro! É muito interessante, é muito... A tecnologia hoje em dia a gente surpreende, né, com o tamanho dos aparelhos auditivos e o recurso, a tecnologia que eles estão oferecendo hoje. Hoje eles têm comunicação diretamente com o celular, via Bluetooth. A pessoa escuta diretamente o celular, o som, né, da pessoa que está falando diretamente no aparelho auditivo. Ou para quem quer escutar televisão, tem aparelhos, acessórios dos aparelhos auditivos que vai escutar diretamente o som da televisão no aparelho auditivo. A questão de um professor, um palestrante, tem um microfone que nós colocamos e esse som vai diretamente emitindo para o aparelho auditivo. Essa tecnologia sem fio. Que maravilha, porque não fica aquele som perturbador, né? Não interfere em nada do som, vai direto para o aparelho. Sim, questões de atenção, de foco. Se é um aluno, por exemplo, o professor está fazendo uma palestra e é necessário ter aquela atenção extrema, ele vai ouvir somente a voz do professor, né? Ou pelo menos com uma exclusividade, né? Um foco, né, na voz dele.
Nossa, quantas novidades, né? Que perfeito. E é bom até esclarecer as pessoas que estão nos assistindo, Leandro, porque antes havia um certo preconceito contra os aparelhos auditivos, né? E na realidade tu está nos mostrando vários benefícios do aparelho. Hoje em dia está cada vez mais comum, né? A nossa economia está crescendo, então as pessoas têm um poder aquisitivo maior e também a nossa empresa, ela comercializa aparelhos auditivos com preço muito especial. Então isso é muito interessante, porque quem achava que o aparelho auditivo era muito caro, ele não é tão caro assim. A gente facilita as questões. Está ao alcance de todos. Está ao alcance de todos. Condições de pagamento. Então, hoje em dia, não só questões de pagamento que a gente facilita, em questões de parcelamento, que como tem muita gente usando aparelho auditivo, parece que usa um óculos. Então, a pessoa já está mais acostumada, né, a usar um aparelho auditivo como se fosse um óculos. É normal, não tem preconceito. Nós sabemos hoje em dia que tem muitas pessoas conhecidas na sociedade que usam aparelhos auditivos, que são pessoas extraordinárias, né, nas suas funções. E hoje vocês fazem também, quem pode ligar agora para vocês lá, vocês fazem uma avaliação gratuita também, né? Exatamente, Carmen. Quem liga para audição aparelhos auditivos, faz uma avaliação, um orçamento, sem nenhum custo, sem nenhum compromisso. E essa avaliação é super importante ser feita, né, Karen? Porque muitas vezes a gente não se dá conta, né, de que tem esse problema, mas vale a pena fazer a avaliação e tirar essa dúvida também, né? Isso. Porque podemos ter outras causas também de problemas auditivos, como o Leandro falou. Pode ter outras causas, né? Excesso de cera, então a gente encaminha para o otorrino, inflamação no ouvido, encaminhamos para o otorrino. Muitas vezes as pessoas já vêm com o exame pronto de audiometria, então aí nós vamos para aquela parte mais importante, que é o teste do aparelho auditivo. Então, nós mostramos um leque de opções para o paciente, o usuário, escolher o aparelho auditivo mais indicado para ela. O tamanho, em questão de tamanho, de tecnologia, em questões de acessórios. Então, nós damos sempre opções, né, para o cliente escolher. Não, eu quero um menorzinho, eu quero um atrás da orelha, né, eu quero um que tem aviso de bateria fraca. Hoje, todos esses têm já. Né? Eu quero um automático. Hoje em dia é a questão do uso do aparelho automático. Eu não quero mexer no aparelho, eu quero que ele faça tudo por mim. Ele aumenta e diminui sozinho e hoje em dia isso tem, né? Isso é perfeito, no caso. Esse que faça tudo sozinho é o melhor, né? É o melhor, automatizado, é um aparelho muito bom. E tem ainda a questão do atendimento personalizado, né, Carmen? Que eu achei muito interessante. E nos bastidores estavam nos dizendo que também, no caso de uma pessoa que tenha dificuldades de ir até o consultório, até a clínica de vocês vão até o paciente. Né? Exatamente. Quem tem dificuldade de locomoção, atendemos também em domicílio, tanto em Porto Alegre, região, como no interior, região metropolitana, interior do estado. E a questão muito interessante é o pós-venda. É aquela adaptação e a gente acompanhar o processo de adaptação do aparelho auditivo. Que é um trabalho que vocês fazem sempre, né? Essa questão do personalizado, aí é que entra, né, a gente personalizar essa adaptação. Né, ver qual é o dia a dia, o cotidiano do usuário, do paciente que usa o aparelho auditivo. Então, nós vamos adaptar. Se ele vai à missa, ou se é para ouvir televisão, rádio, música, ou no trabalho. Então, nós vamos personalizar o aparelho auditivo conforme a necessidade dele, né? A garantia do aparelho, tu falasse que é de 3 anos, mas esse acompanhamento de vocês... Isso, nós temos até 3 anos, né? Sim. Tem aparelhos auditivos mais simples, mais sofisticados. Esses mais sofisticados têm até 3 anos de garantia. Mesmo vencendo a garantia, o nosso acompanhamento com o cliente é permanente e sem custo. Aí que entra o diferencial. É importante. Acabou minha garantia, 3 anos e meio, mas eu preciso regular meu aparelho porque ele está fraco, alguma coisa assim. Nós regulamos sem problema nenhum. Hoje tem muitas novidades, Leandro, aqui. E boas, não é? Bom, Leandro, eu acho que seria importante, assim, a gente resumir, né, dicas para futuro usuário de aparelhos auditivos. Procure um profissional indicado por um amigo, profissional que tenha, de preferência, uma experiência no mercado. No caso, a nossa empresa tem uma experiência de 13 anos. Consulte o seu otorrino, também é muito importante. Caso você não tenha, a nossa empresa pode indicar algumas clínicas, né, aqui de Porto Alegre ou no interior do Rio Grande do Sul.
E questões de pagamento, por exemplo, o aparelho auditivo, é muito caro. Não é tão caro assim. E a nossa empresa faz umas condições muito especiais em relação ao parcelamento e é sem juros. Saúde não tem preço, não é, Leandro? Saúde não tem preço. Cartão de crédito, parcela com cartão de crédito, todos os cartões. Hoje em dia trabalhamos com Banricompras, Master, Visa. Então, hoje em dia tem muita variedade de cartões de crédito. Então, toda empresa tem que facilitar. Sim, né, essas questões. Facilitar a vida do paciente, né? Em todos os sentidos. Eu acho que, em primeiro lugar, né, Leandro, Rose, é procurar pessoas, empresas qualificadas, com credibilidade no mercado, como a de vocês, que tem 13 anos. Ninguém fica 13 anos no mercado porque veio de passagem. Porque realmente é uma empresa que está aí porque chegou para ficar. Então, com saúde não se brinca. Aí a palavra, então, do Leandro Santana, da Audição Aparelhos Auditivos. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima.